Hoje nós temos a nossa irmã Arlete, que ela vai nos trazer uma mensagem do capítulo 10 do Evangelho. Não julgueis. Mas antes, vamos lembrar das nossas atividades da nossa casa espírita. Na quinta-feira, nós temos o atendimento fraterno presencial, onde convidamos todos a participar desse atendimento, ou então convidar os amigos a estar aqui conosco na quinta-feira, às 3 horas da tarde. Às 19 horas, nós temos a nossa palestra pública. E no sábado, nós temos as atividades do atendimento fraterno com a palestra. E hoje teremos a nossa irmã Arlete. No terceiro domingo de cada mês, nós temos a nossa sopa. Convidamos a todos a trabalhar na confecção da sopa. É um trabalho importante. E convidamos a todos a compartilhar do nosso trabalho da campanha do aniversário das crianças, que será no quarto domingo desse mês de outubro. Convidamos, assim, aqueles que puderem compartilhar, trazendo 1 quilo de alimento, para, assim, fazer as nossas cestas básicas. E assim vamos fazer uma mensagem do livro Vigiai e Orai para dar início à nossa doutrinária de hoje. Em paz é o título da mensagem. Se guardas em paz a tua consciência, o mal não te atinge. Por menor que seja a luz, a treva se dissolve onde ela se acende. A voz da maledicência não tem forças para ecoar. A crítica, cuja intenção seja danosa, destaca-se os méritos de quem pretende arrasar. Faz o bem e não te preocupas em advogar em causas próprias. Na maioria das vezes, quem te persegue é doente e requisita compaixão. Não conceda mais do que 2 minutos para escutar quem te traga notícias infelizes a teu respeito. E nem por 1 minuto escute quem te procure para degredir os outros. Se queres viver em paz, não assimiles golpes da perturbação. E assim, nesta sintonia, agradecemos ao Pai, agradecemos ao Divino Mestre Jesus, agradecemos à espiritualidade amiga, mentor desse trabalho, pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesta casa de oração, levando uma mensagem do Evangelho a todos os lares, as famílias. Assim, Jesus amigo, peço pela nossa irmã Arlete, que ela receba as energias, os bons fluidos, para que possa desenvolver o seu tema de hoje. Jesus amigo, Jesus amado, permita que possamos dar por iniciado a nossa doutrinária de hoje. Minha amiga Arlete, você tem 45 minutos.
Boa tarde a todos. É sempre um prazer estarmos aqui nessa casa mais uma vez. E nós vamos abrir a nossa fala de hoje com uma pequena história, com um pequeno acontecimento. Começa assim. Dentro do pavilhão onde se localizava os espíritos que dormiam, Aniceto convocou André Luiz ao trabalho. Você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. A pobre alma, à sua frente, se chamava Ana. E ao prescrutar-lhe a casa mental, descobriu que ela foi autora de um crime brutal, com requintes de crueldades. Diante da sua visão espiritual, desfilavam cenas horríveis e angustiantes, ocorridas em modesta residência, numa cidade localizada numa humilde cidade. Dentro daquela casa, aquela mulher de idade madura, com maldade impassível, estampava no rosto, lutava contra o homem bêbado, ciente que tinha sido envenenado por ter bebido um líquido mortal. O ébrio chorava copiosamente e pedia perdão. Por piedade, solicitava que não fosse morto, evocando a necessidade de cuidar dos filhos. Ana, completamente transtornada, respondeu com frieza inabalável: morrerás. Mesmo assim, tenho a infelicidade de amar-te, a ti, que pertence a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Subitamente, ela assassinou o companheiro com marteladas no crânio. Não satisfeita, transportou o corpo num carrinho de mão e a colocou na via férrea. Depositou o cadáver sobre os trilhos cuidadosamente, para que a cabeça ficasse nos trilhos. Cuidando para que a cabeça ficasse nos trilhos e fosse decepada quando o trem passasse. Continuando. Era noite, muito escura, e não houve testemunhas. A seguir, o amigo espiritual testemunhou o assassinato. Testemunhou a assassina ser cercada por seres que se assemelhavam a verdadeiros bandidos de vestes negras. Agora era a desventurada irmã que gritava, parecendo estar embriagada de pavor. Acabou vencida por espíritos tão perversos quanto a si mesmo, completamente abatida pela loucura incontrolável. A gente pegou esse relato do livro Os Mensageiros, né? Psicografado por Chico Xavier, lá no capítulo 23, chamado Pesadelos. Aí a gente continua dentro desse mesmo conteúdo, né, vendo André Luiz, aquela situação, né, com um impulso de revolta, né, em razão de um crime que ele presencia, porque ali ele vê aquela irmã em estado
depreciativo, mas quando começa a ver o seu campo mental, aí vê o que aconteceu, né? Uma tragédia. Porém, ele recorda-se dessas lições, né? Ele fica revoltado, ele fica muito abalado, e ele começa a recordar das lições que ele recebeu no nosso lar. Que lições foi essa? A de dedicação, a de compaixão, de amor, que a gente não pode ter para uma pessoa quando você vê, né, cometeu aquele crime, a gente sente raiva, todos nós sentimos raiva, todos nós logo julgamos, meu Deus, que coisa perversa, né? A gente fica revoltado. Mas André Luiz estavam como nós, aqui nessa casa, tentando nos melhorar, né, nesse processo de vigilância. A gente começa a falhar e depois a gente começa a lembrar dos ensinamentos do nosso evangelho. E Aniceto chega para André externando a sua satisfação, né? Elogiando André Luiz pelos pensamentos de fraternidade e paz que muito auxiliou aquela irmã em estado, né, infeliz. E ele diz: guarde a certeza disso, continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposições à vontade divina. Aí eu acho fantástico essa frase que eu grifei. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. Olha que coisa linda. Bastará, a gente não precisa saber o que o outro fez, o que o outro deixou de fazer, nem precisamos comentar. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. Se nós devemos, nós temos que pagar. Porque o cobrador, ele chega, ele não erra de lugar, ele chega lá e bate na sua porta e diz: ó, eu vim cobrar aquela dívida que você está devendo. E não tem como a gente fugir. Não dá para fugir. Porque a nossa consciência é o nosso juiz. Somos nós. Aí a gente nos pega com algumas interrogações, né? E se fôssemos nós no lugar de André, né? Será que a nossa visão do ocorrido dialuíamos com a avaliação do fato? E quanto temos aprendido com o Espiritismo? Como conciliar o que vivemos, o que sentimos, o que pensamos e o que devemos fazer? São essas interrogações que a gente traz para nós aqui. Né? E nós estamos fazendo nesse sentido do julgar, do ver o outro e acusar, né? O que a gente está fazendo? Será se nós estamos, principalmente nós que estamos dentro desse movimento, o movimento espírita, tentando aprender, porque cada dia é uma queda, mas todo dia nós temos a vontade de aprender, de nos levantar, de seguir em frente, porque essa é a jornada, essa é a caminhada. Jesus, ele espera isso de nós, ele quer isso de nós, e ele sabe das nossas fraquezas, e ele sabe que a gente ainda tem muito a percorrer. Antes de uma atrocidade tão monstruosa como esta, emitiremos bons pensamentos em favor da irmã desequilibrada, ou será que partiríamos imediatamente para o julgamento? Né? Essas reflexões, novamente, nos traz condenação ou execução, que nós estamos fazendo isso sempre. Aí a gente traz para a nossa realidade, né? Que está acontecendo hoje, diante de tamanha violência que nós temos vivido, tamanha
desigualdade social que nós estamos passando, né? E onde se diz que bandido bom é bandido morto. Então, a gente tem que ter esse olhar e ver o que é que nós estamos fazendo, né, para mudar essa sociedade, para mudar essa situação. E antes mesmo de fazer determinado julgamento, a gente tem que se colocar na situação do outro. Se aquela mulher fosse a nossa mãe, esposa ou irmã, não faríamos tudo ao nosso alcance para ajudá-lo? Aí é uma outra questão. Porque é muito fácil a gente apontar o erro dos outros quando não chegou até nós. Quando tem alguém que está sofrendo, que está passando por... mas por que podia ter feito isso? Por que não fez aquilo? Se fosse minha irmã, se fosse a minha filha, se fosse alguém da minha família. Então, são esses os julgamentos que a gente tem que ver, porque só é quem eu gosto, só é quem é do meu meio biológico, do meio familiar. Não, todos nós somos irmãos e todos nós estamos aqui para aprender, para cair e para ser levantado. Então, a gente não pode ter esse olhar só quando é da minha família. Como poderíamos assumir as funções de juiz e executar se não estávamos a par de seu histórico ou da sua ficha espiritual? Outra questão que nós trazemos para a nossa realidade. Às vezes você vê um meliante, um menino muito novo, cometendo criminalidade, cometendo atos, a gente não quer saber, não, tem que jogar na cadeia, não, tem que matar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vamos pegar a ficha desse menino, como é que ele vive, qual a situação que ele vive. Geralmente são crianças que vivem com os avós, geralmente são crianças que vivem cuidado por outros irmãos. Então, antes da gente fazer esse julgamento, a gente tem que ter esse olhar de caridade diante de uma sociedade que está doente. E nós precisamos mudar isso. E tem que partir de nós. Não vamos esperar das autoridades. Não, vamos partir de nós. Enquanto a gente não fizer isso, achando que a culpa é do outro, que a culpa é de fulano, que a culpa é de cicrano, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Onde está o seu coração, ali está. Onde estão suas atitudes, ali está seu coração. Né? Não saberíamos sequer dizer se ela recebeu educação conveniente, se teve um lar digno ou afeição sincera. Como julgar sem estar a posse do processo completo, sem conhecer toda a história, sem levar em conta as aventuras e agravantes do caso? Olha, é impressionante. A gente sempre vê só o lado da vítima. A gente só vê o lado da vítima, a gente nunca vê o lado do verdugo, do agressor. A gente já vai direto, coitado, não podia ter feito, não sei o quê. Lógico, nós somos humanos, faz parte. Mas aí a gente volta, a gente tem que ver essa ficha, o que aconteceu com essa mulher, o que aconteceu com esse criminoso. De uns tempos para cá, eu tenho feito muito essa análise, sabe? Tenho feito muito essa análise da gente ver com cuidado, vamos ver aqui o que foi que aconteceu, vamos pegar bem aqui, comecinho, como ele nasceu, como foi a vida. Claro que nós sabemos que toda regra há a sua exceção. Às vezes a pessoa nasce em berço de ouro e comete as piores atrocidades, mas na maioria das vezes não. Então a gente tem que ter esse olhar. O que a vítima e o verdugo tinham em comum, não sabemos, né? Como é que a pessoa comete um crime com o outro, não é por acaso, não existe acaso. Tem uma relação kármica entre aqueles dois. Com certeza, ali houve uma relação incomum, né? Relação comum, melhor dizendo, e tinha que acontecer aquilo ali, porque já vem de outras existências. Onde, como e por que teria começado aquele drama tão doloroso para ambos? Não sabemos.
Como avaliar o quadro obsessivo em que se encontrava? Cada um, com certeza. Não sabemos, de repente, ele ludibriou essa mulher. De repente, ele fez juras de amor, porque aqui não conta. Não sabemos. Só sabemos que é uma mulher encimada, desesperada, e comete esse ato. Esses dias eu estava, né, no noticiário e pegaram um rapaz muito bonito, por sinal, que estava roubando, que isso hoje está ficando muito comum, né? Que usam a internet e ludibriando mulheres, roubando, né, os bens, dinheiro. E eu pensando, eu digo, olha, o dinheiro que eles roubaram não é um terço da dor dos sentimentos dela. Porque elas projetaram nele um homem que vinha trazer alegria, que eles passam isso, né, companheirismo, afeto, e de repente ele roubou isso dela. Porque nós, mulheres, somos os seres mais frágeis do mundo. Qualquer coisa a gente já fica, né? Somos muito sensíveis. Então, além do dinheiro, que o dinheiro é muito pouco diante desses fatos, existe a questão emocional. Então, como avaliar, melhor, Jesus ensinou a candeia do corpo são os olhos, de sorte que teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será mau, será tenebroso, melhor dizendo. Então, tudo vai do nosso olhar, tudo vai do que está dentro de nós e como que nós vamos receber, né? Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quanto grandes são tais trevas, né, que irás receber. Não julgueis para não seres julgados, porque o juízo, como qualquer julgais, sereis julgados. Como a medida com que medis, vos medirá a vós. Então, não adianta, do jeito que a gente faz com o outro, nós estamos fazendo para nós. Ah, eu vou fazer isso ali com fulano, mas você está se agredindo, é você que vai receber aquilo que você está dando. Hoje, perante a imagem de um irmão, precisamos de um auxílio, seja ele criminoso ou vítima. Como temos nos portado? Isso a gente já falou, exatamente. O que é que nós estamos fazendo diante de tanta agressividade, né, de tanta maldade, né? E qual é o nosso papel diante de uma sociedade que está doente? E que nós fazemos parte dessa sociedade e que nós precisamos, de uma forma urgente, mudar os nossos valores e comportamento. Nós que estudamos o cristianismo, nós que estudamos o evangelho, nós temos por dever, né, ter uma outra visão e um outro comportamento. Aí é que ele pede para a gente, né? Que tal relermos a parábola do bom samaritano e meditarmos nos ensinamentos nela contida? Que o samaritano, ele não pergunta de que religião, não pergunta nada, ele simplesmente ajuda aquele que está caído e aquele que precisa. E muitas vezes a gente tem esse comportamento de indiferença. O Cristo, assim como o Espiritismo, não quer que sejamos perfeitos, observadores da vida alheia, e nem juízes implacáveis, mas sim pessoas que praticam a verdadeira caridade. Então, tudo acaba voltando nessa simples palavra que nós já conhecemos muito bem, caridade, né? Porque quando a gente tem caridade em relação ao outro, toda a nossa conduta, todas as nossas atitudes, elas se tornam diferentes. Né? Que a gente passa a ter amor para aquele que está numa condição inferiorizada, ou então aquela condição que nós achamos que é melhor, que nós fazemos o julgamento. Então, a gente tem sempre que ter um olhar de piedade, de compaixão. E aí, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, né, a gente parte
para a questão da caridade, né, que é amar o próximo, ele pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Kardec pergunta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Nós escutamos isso todo dia, nós sabemos disso, mas dizem que água mole e pedra dura tanto bate até que fura. E um dia, nós com certeza, nós entenderemos o que é que os Espíritos estão querendo nos dizer nessa questão 886. Caridade e amor ao próximo. Que é isso que nós temos que ter, sempre, sempre. A gente tem sempre que se colocar no lugar daquele que está passando fome, no lugar daquele que ainda ostenta, no lugar daquele que ainda tem agressividade. É um processo difícil, mas nós temos que ter. Perdoai e sereis perdoados, segundo Lucas. E aqui, no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, não julgueis para não ser julgados, ele nos fala o seguinte: não julgueis a fim de que não sejais julgado, porque vos sereis julgados segundo houverdes julgado o outro. E se servirá para convosco da mesma medida, a qual vos servistes para com eles. Então os escribas e fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e colocou no meio do povo, dizendo a Jesus. Nós já sabemos dessa máxima. Eu tive a curiosidade de procurar saber quem eram esses escribas, né, que a gente ouve tanto aqui no Evangelho, quem eram esses fariseus, né? Os escribas eram homens considerados doutores, mestres, especializados no estudo e na aplicação da lei, ou Torá. Tinha função de redigir leis, escrever texto e registrar dados numéricos, ou seja, doutores da lei, né? Os fariseus, a maioria, são sacerdotes, mas participavam voluntariamente dos cerimoniais religiosos e praticavam diversos rituais, como lavar as mãos, antes e depois das refeições. Um grupo de judeus muito religiosos dedicavam ao estudo e observância da lei mosaica e suas tradições. Então, o que é que nós observamos? Que aqui eles colocam aquela mulher, né, naquela condição, para tentar Jesus, para colocar Jesus em prova, para saber o que Jesus iria fazer com aquela mulher adúltera, né? Mas Jesus, como sempre, na sua magnitude, atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado, né? Então, a gente tem que nos espelhar em Jesus, o que Jesus nos pede, o que Jesus nos mostra, o que Jesus nos diz para fazer. Então, nós procuramos também saber a questão do julgar, o sentido da palavra, né? E fomos lá no dicionário, o que é julgar? Julgar é decidir como juiz, o árbitro, sentenciar, formar opinião sobre, avaliar, achar, considerar, crer, supor e criticar. Tudo isso é julgar. E aí, pesquisando mais, a gente procurou saber 8 estratégias para evitar a tentação de julgar os outros. Isso é uma tentação. Todos nós julgamos, todos nós. Às vezes eu olho ali para Antônio e vejo o cabelo da Antônia, liso que são. Eu nem ia. Né? Olha o cabelo da Ideusuíta, que está ali cochilando. Lindo que só, tá? Não dá uma volta. Eu aqui, né? Aí toda vez a gente julga. Não adianta, nós somos, faz parte da natureza. Agora a gente tem que ter o cuidado, a gente tem que ter esse cuidado, a vigilância, né? Para a gente não
se aprofundar muito e a coisa ficar feia. Então, aqui ele diz, primeira coisa, para a gente não julgar. Pensar antes de falar. A gente tem que pensar. Porque vem o pensamento, gente. Não adianta, a gente às vezes nem quer fazer, mas vem aquele pensamento assim, meu Deus. Então, você tem que filtrar aquele pensamento. Pensou, não fale, segure. Mas às vezes você não... Ah, falou. Exercício. Exercício. Chico dizia isso. Quer fazer alguma coisa errada, quer falar alguma coisa, enche a boca d'água. Não faz. 2, praticar o mindfulness. Eu não sei nem se a palavra é essa. O que é? Realmente, eu quero essa cara aqui da Deus. O que é isso? Mindfulness. Mindfulness. Não sei se a pronúncia é essa. É uma atividade baseada em algumas técnicas extraídas do budismo. A gente não poderia conhecer, porque nós não estudamos o budismo. Em resumo, é uma filosofia que entende que a liberdade aumenta quando o número de julgamentos diminui, tanto para aqueles que o fazem, como os outros, como aqueles que fazemos. Né? Ou seja, é a mesma coisa aqui, praticamente, da primeira. Quando a gente não julga, o mundo se torna mais liberto, as coisas ficam melhor, porque aí a gente não vai fazer perguntas tolas, a gente não vai fazer comentários tolos, né? E as pessoas não vão se magoar. E nem a gente também. Porque a vida é um ping-pong. Quando eu falo algo que a pessoa não gosta, volta para mim também, porque a pessoa também retruca, né? Vai falar algo também que eu não gosto. Aí aqui a 3. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito para julgar o outro. É aquela história, quem tem telhado de vidro não joga pedra na do vizinho. Né? Então, todos nós temos as nossas imperfeições. Então, não vamos querer ser melhor do que ninguém, porque nós não somos. 4, lembrar que somos todos iguais. Né? Nós somos todos iguais. Alguém pode ter mais dinheiro do que eu, pode ter estudado mais do que eu, pode ter viajado mais do que eu, mas nós somos todos iguais. O que eu como, as minhas necessidades, as minhas capacidades, todos nós somos iguais. Basta eu querer mudar, basta eu querer ter vontade, que tudo na vida acaba mudando também para mim, né? 4, assim, 5, olhar para si mesmo. Antes da gente falar, olha para a gente primeiro, para mim, né? Vou me analisar primeiro, antes de falar, antes de perguntar, né? Antes de dizer qualquer coisa. 6, sentir-se bem consigo mesmo. Você tem que estar bem. Quando a gente está bem, tudo está bem. Você não vai fazer uma colocação, se a pessoa é magra, você está tão magra, fulano está tão... Não, você não vai fazer isso. Porque você está feliz, você está bem com você. Então, quando você está feliz, tudo à sua volta flui. Né? 7, ter uma mente aberta. Olha que achei isso fantástico, ter uma mente aberta. Porque tem gente que vive lá no passado. Ah, porque no meu tempo isso aqui não acontecia. Ah, é porque lá na minha época era diferente. Ah, é porque... Gente, a gente tem que estar aberto para as coisas do mundo, para a vida. É tão bom a gente receber, a gente aprender, a gente viver coisa nova, né? É tão gostoso. Eu não sabia isso aqui. É uma maravilha. Você dá um celular para uma criança, uns desse aí, 5 anos, destrincha um celular desse. A gente tem medo. Não, vou pegar isso. Não, vixe, Maria, apertei com uma tecla, meu Deus.
A criança não, né? Porque ele está aberto para o novo, ele está aberto para o conhecimento, ele está aberto para as coisas boas que vão vir. E é assim que a gente tem que ser. Então, nós temos, aí é por último, 8, estar ciente que as aparências enganam, né? As aparências, elas enganam. Às vezes você olha a pessoa, você faz um julgamento, aí você diz, ixi, essa mulher tem uma cara tão amarrada, essa mulher tão esquisita. Aí depois você conhece a pessoa, diz, menina, olha, eu te achava tão, tu era tão fechada, olha, foi tão legal, nossa. Não, eu não vou fazer aquilo ali, eu não vou fazer aquele curso, porque eu acho que aquele curso é muito difícil. Aí quando você passa a fazer o curso, você, nossa, quanto tempo eu perdi, né? Às vezes você não vai em determinado lugar porque tem medo, porque tem vergonha, ou então, não vou entrar no centro espírita, não. Essa moça que chegou agora, passo ali, vou centro espírita. Vai que as pessoas olham aqui para mim, estou entrando nisso aqui. Mas aparece se engano. Você vendo ela aqui, todo mundo com um sorriso nos lábios, com certeza ela vai querer voltar outras vezes, né? Com certeza. Por quê? Porque as aparências enganam. Então, a gente tem que entender, estou passando já quase do tempo, a gente tem que entender que nós estamos aqui para vivenciar as coisas boas, para a gente não julgar, sabe? Hoje, a gente tem que deixar as coisas, ó, cada qual seguir a sua vida como quer, como gosta, como pode, e deixar Deus tomar de conta. O professor ainda tinha aqui um texto para eu ler, eu não sei se ainda dá tempo, porque aqui já é 7h47, mas eu vou ler aqui. É um texto que fala exatamente do ato de julgar o outro segundo a psicologia. Né? Parece comum ou natural o ato de julgar o outro e também assim. Parece natural. Pode até ser comum, mas não saudável para nós mesmos. Julgar os outros. O ato de julgar tem muito de nós mesmos, particularmente do ato frágil ou dos chamados defeitos. Como assim? Cada um de nós tem suas experiências e vivências individuais, sejam elas boas ou não. São importantes para a construção de nossa subjetividade e amadurecimento. Isso quando esse processo acontece de maneira natural, sem trauma ou rompimento dos funcionamentos emocional. Na maioria das vezes, os julgamentos são feitos para apontar os comportamentos negativos do outro. Por exemplo, quando julgamos o outro em sua maneira agressiva, grosseira, arrogante, folgada de ser, temos que olhar para nós mesmos e pensar: estamos falando do outro mesmo? Todo mecanismo de defesa é uma estratégia que as pessoas usam sem perceber que estão fazendo isso a fim de proteger-se de coisas que realmente não dão conta de lidar ou pensar, que traz certo alívio aos sentimentos de culpa. Quando usamos a projeção como mecanismo de defesa ao julgar o outro, com pensamentos desagradáveis, sentimentos ou qualidade que dizemos pertencer a ele, possivelmente estamos falando de nós mesmos, das atribulações negativas que não enfrentamos, às quais não devemos os devidos olhares e atenção que deveríamos ser dados. Somos capazes de condenar os sentimentos que encaramos como inaceitáveis, sem atribuir essas qualidades indesejáveis para nós mesmos, projetando nos outros. Para que esse mecanismo perca sua força, se faz necessário perceber e enfrentar esses sentimentos e pensamentos conflitivos, ao invés de projetar, julgar. Só que, muitas vezes, nós
damos conta disso ou mesmo percebemos, não conseguimos lidar sozinho com essas situações. E aqui no finalzinho eles puxam a sardinha para eles, pedindo que se procure um psicólogo, um especialista, que também é muito bom, né? Não só para essa questão, mas para outras que se coloca comportamento, né? Da questão da psicologia. Gente, olha, era isso que nós queríamos falar, né? Era esse olhar que nós queríamos passar, né? A gente tem que estar sempre atento, nos colocar no lugar dos outros, né? A gente tem muito para aprender, a todo momento a gente está aprendendo, mas nós temos uma caminhada muito vasta pela frente. Às vezes nós fazemos determinadas coisas achando que estamos fazendo bem, achando que estamos fazendo correto, e às vezes não, né? Então, a gente volta aqui a essas práticas, né? Antes de qualquer coisa, a gente se colocar no lugar do outro e pensar antes de agir. Porque mesmo com boa intenção, que às vezes, né, a gente sempre fala isso. Ah, eu fiz aquilo porque eu estava bem intencionado. Mas nem sempre essa intenção ela está associada ao que é melhor para o outro. Então, a gente tem sempre que ter esse cuidado para não magoar, não ofender e não derrubar, porque, às vezes, uma mensagem errada acaba destruindo não só uma pessoa, mas toda uma estrutura, né? Então, era essa a nossa fala, né? Era isso que nós gostaríamos de falar, e aqui a gente encerra e a gente passa aqui a palavra para o nosso irmão Valdo. Muito bem, muito boa explanada. Temos que agradecer e refletir esta mensagem do capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Isto é algo que Jesus quis chamar a atenção quando ele nos trouxe essa mensagem. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Porque nós fomos direto ao julgamento. Vamos direto apontar o dedo dos defeitos das pessoas. E isso faz com que a gente não seja misericordioso. Jesus, na preocupação de mostrar o exemplo que foi dado da mulher adúltera, Jesus, assim, mostra aos homens, os escribas ali, os fariseus, fazendo aquela pergunta: quem de vós não tem pecado? Porque era costume, era um hábito, as pessoas que fossem pegas em adultério tinham que ser apedrejadas, tinham que ser mortas. Era um costume, era a cultura do povo judeu. Se uma mulher fosse pega em adultério, ela teria que ser apedrejada. E naquele momento, os homens levaram aquela mulher para atentar a Jesus. Olha, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Esta mulher, ela deve ser julgada pela lei do Torá? Nós devemos apedrejá-la? E ali estava Jesus com a sua delicadeza, e vendo que ali só havia homens pecadores, ele apenas chama atenção e começa a escrever no chão, né? Ladrão, corrupto, assassino. E ali as pessoas, quando viam aqueles nomes escritos,
começaram então a ficar assustados, porque eles eram tudo aquilo que estava sendo dito por Jesus. E naquele momento, eles viram que eles também eram culpados. E assim jogaram as pedras no chão e se retiraram do local. E Jesus pergunta àquela mulher: mulher, cadê os homens que estavam ali te julgando? E ela diz: foram embora, Senhor. E Jesus diz: se eles não te julgaram, eu também não te julgo. Mas vai e não peca mais. Não erre mais. Olha como Jesus está sendo misericordioso ali naquele momento. Então, a mensagem da Arlete é muito esclarecedora para que a gente não aponte o dedo nas feridas dos outros. Assim, eu convido a nossa irmã Antônia para vir nos trazer aqui a nossa prece final. Então, boa tarde a todos e a todas, encarnados e desencarnados. Que neste exato momento possamos assim elevarmos os nossos pensamentos, mentalizando o Senhor Jesus Cristo, mentalizando a sua luz entrando pelos nossos chakras coronários, iluminando assim a nossa mente, limpando de todas as energias deletérias e miasmas que nos cercam. Que Deus de infinita luz e bondade ampare a todos nós neste exato momento que aqui se encontra. Ampare a todas as casas espíritas e trabalhadores da última hora. E ilumine por inteiro este planeta. E ilumine tudo o que há. Ilumine, Senhor Jesus Cristo, a cada consciência. Que esta luz varre e ilumine cada lado da terra. Por isso, aqui estamos para agradecer tudo que tem nos dado. Para agradecer por este dia, por esta oportunidade de aprendermos a julgar menos e partilhar mais do que trazemos em nosso espírito. Através de nossos esforços, através, Senhor, do nosso trabalho. Que Deus ilumine cada trabalhador. Que Deus ilumine, assim, cada trabalho desta casa espírita. Ó Mestre Jesus, tende piedade de nossas imperfeições, tende piedade de nossas falhas e erros, e fica conosco, dando-nos, assim, a coragem, a perseverança e amparando todos que vêm ao nosso encontro, encarnado e desencarnado. Que assim seja, graças a Deus. Louvemos. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, pois em oração
A voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E assim, mais uma vez, agradecemos esta oportunidade de estarmos todos vibrando e pedimos para que todos possam, assim, Senhor, no próximo sábado, estarmos todos aqui reunidos. Um abraço a todos. Lembrando que a próxima é a Meirinha que vai falar. Um abraço. Tchau, boa tarde. Josiane.